Olá, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, a gente vai ter uma conversa aí com o Dr. Vitor Carvalho, que é médico pela Faculdade Pernambucana de Saúde, e é um prazer ter você aqui, Vitor. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite aí, Salerno. Muito prazeroso poder ter essa conversa. Que bom. Então a gente vai conversar com o Vitor, porque ele atualmente é médico pelo Exército, então a gente vai conversar sobre essa temática, como o médico pode atuar nas Forças Armadas, principalmente nesse período inicial que a pessoa se forma. Então, como é essa seleção para o médico entrar nas Forças Armadas? Vamos lá, Salerno. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem 18 anos, né? Nós homens, todo mundo tem que se alistar em alguma organização militar, aquele processo que a gente tem quando está terminando aí a época do colégio, né? Vai, se alista, aí às vezes é convocado, outras pessoas são dispensadas, enfim. Como no nosso meio, né? No nosso meio médico, a gente tem como se fosse uma nova seleção, né? Então, todo médico homem que está se formando aí, geralmente esse processo inicia no último ano da faculdade, tem que passar por um novo processo de seleção para ficar em dia com os serviços das Forças Armadas, né? E aí como é que funciona, né? Eu lembro que a gente até foi junto, né, lá na faculdade. O pessoal das Forças Armadas vai na faculdade e explica mais ou menos como é que funciona cada Força Armada. Vai o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí tem o que a gente chama da seleção, né? Vai tendo as etapas da seleção, onde você manifesta seu interesse ou não de servir. Depois você tem que colocar alguns documentos, né? Enviar alguns documentos, tudo certinho, para atender. E vai como se fosse lá quando a gente tem 18 anos mesmo, né? Né, não é um processo teoricamente opcional, todo mundo tem que passar, não é É. isso? E apesar de não ser opcional, você pode meio que indicar a sua preferência de qual força armada você pode querer servir. Isso é verdade também? É assim que funciona, né? Na verdade, como é que a gente divide aí os grupos, né? A gente tem o grupo dos voluntários e o grupo dos não voluntários, né? Acontece que os voluntários, né, por querer, né, realmente servir, tem prioridade nessa questão de escolha, né? Você, quando vai colocar os seus documentos, você tem um formulário que você preenche onde você prefere, né, ou preferiria servir, né? É, Opa, travou aí, não? Tá tudo certo, né? Pode Pronto. seguir. Onde você informa para as Forças Armadas onde você prefere servir, né? Não Uhum. necessariamente essa sua ordem de escolha será respeitada. E como eu falei, quem realmente é voluntário para servir tem essa prioridade na escolha, né? Faz sentido. E no fim, qual força armada você está servindo? Por que você escolheu ela? Pronto, hoje eu estou servindo no Exército, né? No Exército Brasileiro. Eu fui convocado obrigatoriamente, né? Que a gente chama, o famoso voluntário, né? Que é o voluntário obrigatório. E assim, é até legal, até interessante a gente estar conversando isso para desmistificar um pouco sobre essa questão do serviço militar, sabe? Eu fui passando pelas etapas, né? Eles perguntam se você tem alguma doença, se você tem alguma limitação que o impede de servir no exército. E como não tinha, eu fui falando e acabou que eu fui convocado, né? No começo foi um choque bastante grande, né? Realmente algo que, poxa, o cara nunca acha que vai acontecer com ele, né? Mas hoje em dia, né, e é até interessante a gente estar conversando isso para desmistificar um pouco, eu vejo como foi bom esse ano servindo no Exército para mim, sabe? Não tenho propriedade para falar tanto das outras forças, né, como a Aeronáutica e a Marinha, mas o Exército em si está sendo muito bacana a experiência, sabe? Qual foi tua primeira impressão e o treinamento inicial, que muita gente fala? Como é que foi essa parte? Vamos lá, como é que funciona o ano do serviço militar obrigatório? A gente tem os 45 dias do EAS, que é o estágio de adaptação ao serviço, e depois você é designado para a sua OM, a sua organização militar, né? E aí, por exemplo, na Marinha, esses 45 dias são realizados lá em Natal. Na Aeronáutica, eu não sei como é que funciona bem, mas no Exército em si, todos os médicos convocados, que geralmente aí vai depender do ano, obviamente, né? Mas geralmente aí fica em torno de 25, de 20 a 25 médicos, vão para uma organização militar realizar esse período de instrução básica, esse período do estágio de adaptação que dura realmente 45 dias, né? E assim,
sendo bem sincero, é um período bastante difícil, sabe, Salerno? É um período de bastante, realmente, adaptação, né? Que você sai do meio civil onde você está inserido para realmente se tornar um militar. Até porque a gente entra como aspirante. Aspirante é o oficialato, né? A gente entra aspirante a tenente do Exército. Então, querendo ou não, nesse período de 45 dias, a gente tem que realmente ficar emergido, né? Ficar mergulhado na experiência militar, porque a gente tem que aprender num período muito curto de tempo muitas coisas importantes ao dia a dia militar, né? Então você é disposto a um esforço físico assim compatível com outros profissionais que fossem entrar, por exemplo, no exército também. Existe algum tratamento diferente porque você é médico e está indo por essa via, ou você é tratado como qualquer pessoa que está entrando no exército? Como é que E a, funciona, né? Como a gente o treinamento em si tem toda uma questão de protocolo, né? Tem tanto questão de treinamento físico como questão de conhecimento da história do exército, enfim, é tudo protocolar, né? Tudo previsto que a gente chama. Lá no exército a gente tem muito esse termo, né? Que é fazer o que é previsto, que está no documento, né? E obviamente no começo você tem que buscar aquela questão física, né? O seu porte físico, mas óbvio que isso as demandas vão sendo mais gradativas ao longo que você vai estar, né? Você vai entrando, vai vivenciando e você vai sendo mais demandado, tanto questão física, questão do dia a dia militar, né, das atitudes militares, né, questão de continência, a questão de entender como é que funciona a hierarquia, porque o exército ele é pautado na hierarquia e na disciplina, né, que são os dois principais pilares do exército, né. Então você entende um pouco essa questão, o que é um soldado, um cabo, um sargento, um subtenente, tenente, capitão, enfim, entende como é que funciona e vai entendendo também a questão do dia a dia, né? A questão de continência, a questão de como se portar, de como falar, enfim, criando um convívio ali com seus companheiros também, sabe? muito bom. Então tem esse período de adaptação justamente para quem vem de uma faculdade de medicina que provavelmente não está na forma física ideal, ele tem essa compreensão. Bom, e como é o dia a dia, mais ou menos agora que você já saiu dessa fase de adaptação de um médico no exército? Vamos lá. Só uma coisa que eu acho importante a gente falar, só para fechar essa questão da parte de adaptação em si, é que geralmente como é que funciona, né? A gente vai para a OM, né, Organização Militar, né? Tem as instruções, tanto a questão teórica da história do exército, daquilo que a gente já conversou, a parte do treinamento físico também, e aí a gente aprende a questão de treinamentos para formaturas, por exemplo, a Ordem Unida, né, que a gente chama. Todo mundo já viu aquele vídeo, né, dos militares fazendo a formatura, né? Além disso, também a gente começa a aprender um pouquinho a mexer na questão dos sistemas do exército, que são muitos, né? E vai aprendendo o dia a dia militar. E aí, como é que funciona esse dia a dia, né? Até para a gente adentrar também a questão de carga horária, como é que funciona e tudo mais. Depois que a gente passa esse período dos 45 dias, onde a gente tem também o campo de instrução, que é quando você vai, passa um dia no meio do mato, né? É uma experiência muito assustadora, às vezes, mas que é uma experiência muito gratificante, uma experiência que você realmente cresce como ser humano também, né? E tem muita gente que, poxa, a turma brincava, tem muita gente que paga para fazer um acampamento e a gente no exército está sendo pago para isso, né? Tem também a questão do tiro, e a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas no dia a dia, depois desses 45 dias, cada médico vai para sua OM, organização militar designada. Eu hoje estou servindo no 4º Batalhão de Comunicações, né? E aí a rotina vai variar muito conforme cada batalhão. Mas, basicamente, a gente tem os dias de expediente, que geral, no meu caso, né? Passou o ano inteiro, sendo de 7h15 às 4h15, né? E, além disso, de segunda a sexta, e na sexta-feira era até meio-dia, né? E, além disso, a gente tem o que a gente chama de escala de serviço, né? Que, basicamente, são os plantões. E vai variar, a depender do mês, mas geralmente fica em torno de 3, 4, 5 plantões por mês que a gente tira, né, esse serviço lá no Hospital Militar Diário do Recife, o HMAR, sabe? Plantão de 12 horas, 24. 12 horas, já. São 4 a 5 plantões, mais ou menos, de 12 horas. Né? Entendi. Muito bom. E
como é mais ou menos a remuneração, não precisa falar valores exatos, mas só por cima, como é que funciona? Se você acha que é compatível, se é uma coisa que é um impedimento, ou se é uma vantagem, por exemplo, de servir no Exército. Então, qual é a grande questão aí, cara? A remuneração a gente entra com o salário de aspirante, né? Aspirante oficial. E aí, a gente jogar no Google, a gente vai ver lá, líquido basicamente é 6.900 e pouquinho, alguma coisa. E depois de um período de 6 meses, a gente vira tenente, né? A gente é promovido a segundo tenente, que aí sobe um pouquinho o salário em cerca de 200, R$ 300. É 7.100, né? Para a gente falar de valores, né? E assim, é um salário bom, sabe? É um salário que, obviamente, no meio civil, a gente trabalhando a carga horária que geralmente a gente trabalha, provavelmente a gente conseguiria ganhar até mais dinheiro do que a gente ganha no dia a dia do Exército. Mas qual é a grande vantagem do Exército, Pedro? É justamente todo dia um, e no caso da minha conta, né, vai depender do banco, mas todo dia um na minha conta de 10 horas da manhã, o meu salário já está lá. Sem atraso, sem, você não fica, a gente, né, tem a rotina de dar plantão em UPA, a gente sabe como é que funciona, né? A gente dá plantão hoje e não sabe quando é que vai receber. Mas no Exército não. No Exército, todo dia um, o dinheiro cai certinho na sua conta, já deduzido o imposto de renda, já organizado, tudo certinho, né? E essa, para mim, é uma grande vantagem. E a questão do trabalho em si, né? A demanda dos pacientes do Exército, óbvio que isso vai depender de qual organização militar você está, mas vê, a maioria das pessoas fazem treinamento físico militar todo dia, tem uma alimentação regrada, né? Então é uma demanda de pacientes não tão graves, sabe? É uma demanda de coisas do dia a dia no médico, como se a gente tivesse num posto de saúde. Isso nas organizações militares, né? E no plantão em si também, lá do HMA, né? É um plantão que a gente sempre brinca e conversa entre a gente também, que não se compara a um plantão de uma UPA, né? A questão da demanda, do número de pacientes, a questão de gravidade de pacientes. Não estou falando que não temos pacientes graves, a gente Uhum. tem sim, até porque temos muitos pensionistas também, né? Pacientes um pouco mais idosos e a gente acaba que tem essa demanda também. Mas em comparação com o meio civil, é um trabalho mais simples, vamos colocar dessa maneira, né? De complexidade de paciente, né? Fantástico. E toda vez que a gente fala em remuneração, é óbvio, quando você pensa a nível Brasil, qualquer salário assim, acima de 5, 6 salários mínimos já é um excelente salário. Mas a gente está falando aqui no contexto da profissão médica e de um médico recém-formado e fazendo essa comparação. Tá? Por isso que a gente sempre tem que fazer esse disclaimer, né? E aí, outra pergunta que eu quero fazer agora é em relação a você harmonizar o estudo para residência e o trabalho no Exército, ou no caso, vamos supor que você tenha já passado no processo de residência médica e você foi aceito, né, para o seu serviço voluntário Focado, né? obrigatório. O que que acontece? Então, cara, um dos grandes pontos positivos do Exército é isso também. Associando um pouquinho do que eu estava falando agora, né? Que pela demanda ser uma demanda muito, como é que eu posso dizer? Não ser uma demanda tão complexa, você consegue conciliar também, sabe? A questão de estudos, né? Falando para quem não passou, né, na prova, é um período que você tem para estudar bastante, sabe? Você consegue se organizar e tudo no exército tem muita questão de conversar com seus superiores, né? Isso vai depender novamente de cada OM, né? De cada comando, de quem é o seu superior e é a demanda que a sua organização militar vai ter. Mas você consegue se organizar, né? Às vezes você consegue o famoso day off, né? Que a gente chama, que é organizar com o seu superior para ficar como se fosse em sobreaviso em casa estudando, ou então conciliando para trabalhar fora, isso tudo sendo muito conversado, acordado, né? Então você tem tempo para estudar, sim, e consegue conciliar também o emprego no civil, né? Como eu te falei, são cerca de 4 plantões por mês, então você acaba que tem as noites livres, você consegue dar plantão também no fim de semana. Isso vai depender muito da demanda e do interesse de cada um, né? Porque a gente sabe que essa questão do salário em si, o que para mim é algo que eu estou vivendo legal, para tu talvez não seja, sabe? E, enfim, tudo isso vai depender muito de cada um, das necessidades de cada um, né, do custo de vida de cada um. Mas é muito interessante isso, essa parte do exército que te possibilita de estudar também com a segurança, né? Aquilo que a Uhum. gente falou, né, de ter a Previsibilidade, segurança né? que a seu dinheiro vai estar lá, você não vai ter susto, não vai, né?
consegue se organizar bastante. E em relação à residência, como foi o meu caso, né, e tem alguns amigos, amigo da gente também que fez faculdade com a gente está nessa mesma situação, quando você é convocado para o serviço militar obrigatório, você consegue trancar a sua vaga na residência, né? Eu, no ano passado, passei em psiquiatria e tranquei para poder servir no Exército, sabe? Estou até nesse processo de homologação, né, de reabertura, né, para confirmar a vaga e tudo mais. E essa semana, graças a Deus, está tudo certinho, todos os documentos tudo certinho. E você consegue trancar por esse ano e inicia no ano seguinte, sabe? Fantástico. Então você não perde sua vaga, né? Você passou, foi convocado, a sua vaga está garantida para o ano que vem. Claro que aí você está mencionando, tem algumas burocracias para você assegurar que vai ter essa continuidade de forma adequada. Então, tu me disse no começo que realmente foi um choque muito grande, foi um baque ter essa convocação. Qual é a tua, agora que tá chegando mais ou menos próximo ao fim, tua experiência final, tua impressão final? Foi algo realmente melhor, pior ou mais ou menos igual ao que você esperava? Você acha que contribuiu para sua formação como médico, como pessoa? Qual é o seu resumo final? Vamos lá. A gente dividindo naquelas duas fases que eu falei, né? O período inicial do treinamento foi muito pior do que eu imaginava, sabe? Realmente é um período bastante puxado, né? Mas, assim, algo que todo mundo consegue sobreviver, né? Mas sobreviver é uma palavra muito forte, mas assim, todo mundo consegue passar. É um período realmente de superação, sabe? Um período realmente de você crescer pessoalmente, né? Atender as demandas exigidas, um período bastante difícil. Mas depois, quando você cria a sua rotina, é um período bastante positivo, sabe? É um trabalho que realmente é muito gratificante para mim, né? Como eu te falei, não queria servir de jeito nenhum e fui ao longo do tempo mudando, tanto com as amizades que foram construídas, como o dia a dia em si, né? As missões, porque o que é que acontece? No Exército a gente vive muito de missão, né? Tem missão que a gente passa uma semana no dentro do interior, mas tem missão tranquila também, que é apoiar tiro, né? Apoio à formatura, enfim, essas missões que no começo você acha chato, mas depois que você vai pegando o dia a dia, acaba que vai ficando bastante positivo e legal também, né? Foi um ano diferente, eu diria, e uma mensagem que se eu pudesse passar para o pessoal que está assistindo agora é: não se desespere, né? Deus tem um plano na vida de cada um e assim, realmente hoje eu consigo ver que, poxa, foi um ano positivo, eu consegui fazer uma reserva financeira, entrar na residência mais tranquilo, né? E para você que não passou também, pô, é uma oportunidade de você conseguir estudar, conciliar esses estudos e buscar, né? A sua gratificação pessoal, né? Perfeito. Então, muito obrigado, Carvalho. Foi um prazer ter você aqui. O objetivo de hoje era somente ter essa conversa, expor um pouquinho de uma visão de uma pessoa que está vivendo na prática a realidade de trabalhar como médico no Exército e desmistificar alguns conceitos. De modo nenhum é tentar induzir uma pessoa a procurar servir ou tentar afastar a pessoa desse sonho, caso ela tenha. É só fazer um apanhado geral das experiências. Se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar, Carvalho, fica à vontade. Eu agradeço o convite, né? Como tu falou, muito importante a gente desmistificar um pouquinho, né, dessa experiência do Exército. E assim, de novo, eu tô falando por conta da minha experiência pessoal. Não é o fim do mundo, sua vida não vai acabar. Esse ano passa e passa bastante rápido, né? A gente já tá no fim do ano aí, passou no estralar de dedos. E é uma experiência positiva, sabe? Não se assuste e confie nos planos de Deus para sua vida. E muito obrigado mais uma vez, meu amigo Pedro Salerno, pelo convite. Foi um prazer. Se você gostou do vídeo, considere então se inscrever no nosso canal para a gente continuar trazendo conteúdo como esse e como vários outros formatos que a gente traz aqui. Deixa seu like também e até a próxima. Tchau, tchau.